De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes, e Pilatos perguntou: "Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações?" Mas, para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: "Querem que eu solte o rei dos judeus?" Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: "Então, o que farei com este homem que vocês chamam de Rei dos Judeus?" "Crucifique-o!" gritou a multidão. "Por quê?" quis saber Pilatos. "Que crime ele cometeu?" Mas a multidão gritou ainda mais alto: "Crucifique-o!" Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então, o saudavam zombando: "Salve, Rei dos Judeus!" Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então, o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então, os soldados o pregaram na cruz. Depois, dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: "O Rei dos Judeus." 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: "Ele foi contado entre os rebeldes." O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. "Olhe só!" gritavam. "Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz." Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. "Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo." Diziam: "Que esse Cristo, Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creiamos nele." Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: "Ele está chamando Elias." Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. "Esperem", disse ele. "Vamos ver se Elias vem tirá-lo daí."
Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: "Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus." Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José, e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado.